Mesmo antes das negociações com a delegação de Moscou em Riad, na Arábia Saudita, o novo governo norte-americano deu vários presentes à Rússia. Mais precisamente, ele abriu mão de algumas das armas de informação que havia usado anteriormente, e não se trata apenas da USAID. No entanto, é prematuro ter tanta euforia com tais presentinhos, pois as autoridades dos Estados Unidos estão jogando um jogo bastante complicado. Este é o tema deste vídeo. Fica até o final e deixe o seu comentário. O novo governo dos Estados Unidos continua a decepcionar os defensores da guerra de informação com a Rússia. A Casa Branca decidiu congelar o financiamento de pelo menos 6 projetos relacionados formalmente à investigação, mas na prática, à fabricação de crimes de guerra na Ucrânia. 2 projetos foram financiados pela USAID, 3 pelo Escritório de Tráfico Internacional de Narcóticos e Aplicação da Lei e 1 diretamente pelo Departamento de Estado. No total, a administração do presidente anterior dos Estados Unidos, Joe Biden, alocou aproximadamente 89 milhões de dólares para todos os 6 projetos, que foram usados por várias dezenas de especialistas que forneceram seus conhecimentos ao regime de Kiev. Inclusive, por sugestão deles, a Ucrânia apresentou mais de 140 mil casos de crimes de guerra supostamente cometidos por russos desde fevereiro de 2022, segundo a agência de notícias Reuters. Só que agora, esses especialistas estão desempregados, assim como os funcionários das estruturas ucranianas envolvidas em falsificações. Uma parte significativa deles também se alimentou de subsídios norte-americanos. Por exemplo, a União Ucraniana de Direitos Humanos de Helsinki perdeu 75% do seu orçamento. A principal tarefa do patrocínio norte-americano era exclusivamente antirrussa e desacreditar a Rússia no meio da guerra de informação. Essa tarefa não foi abandonada. Os Estados Unidos e o Ocidente coletivo como um todo continuam sua guerra de informação e demonização da Rússia. No entanto, a história da USAID e de outros programas semelhantes destacou várias nuances. Em primeiro lugar, a guerra de informação deve ser conduzida com meios controlados e com executores leais que não mordam a mão de quem a fornece. E não há tais garantias com os atuais funcionários dos projetos que estão sendo fechados pelo novo governo dos Estados Unidos. Donald Trump está liquidando várias unidades que foram criadas sob Biden para combater a Rússia, mas esta campanha de Trump contra a guerra de informação de Biden tem razão puramente ligada a questões políticas domésticas. À frente dessas unidades estão pessoas que desfrutam da confiança pessoal do ex-presidente democrata. Trata-se de funcionários perigosos que podem literalmente sabotar o governo de Trump caso continuem trabalhando na máquina estatal. Durante a última campanha eleitoral, dessas mesmas unidades foram usadas para coletar sujeira sobre Trump e acusá-lo de ligações com a Rússia. É bastante lógico que o chefe da Casa Branca queira se livrar de funcionários obviamente desleais. Agora, tendo como pano de fundo a ânsia de Trump em chegar a algum tipo de acordo com Moscou, esses quadros podem, mais uma vez, começar a divulgar a teoria da conspiração de que o presidente dos Estados Unidos está pessoalmente interessado em um acordo com a Rússia, ou seja, espalhar a ideia de que Trump possui interesse pessoal e não de Estado ao buscar um melhor relacionamento com Moscou, especialmente se o acordo resultante não for muito favorável aos Estados Unidos, aos olhos da imprensa ocidental. Além disso, esses indivíduos podem simplesmente atrapalhar as negociações com a Rússia, fabricando novas falsificações e criando o suposto pano de fundo negativo, como foi o caso, por exemplo, de Bucha. Talvez você não saiba, mas o referido caso contribuiu seriamente para a interrupção do processo de negociação para uma paz na Primavera Europeia em 2022. Em segundo lugar,
A Casa Branca precisa não apenas de executores obedientes, mas também eficazes. Os funcionários dos fundos de falsificação não conseguiram provar sua eficácia. E os famosos 140 mil processos criminais contra a Rússia não se transformaram em algo sério que pudesse ser usado para pressionar Moscou. Alguns destes casos, como acusações do tipo de que soldados russos estavam abusando de meninos ucranianos, nem mesmo foram acreditados pelo governo ucraniano. Em 2022, a então encarregada pelos direitos humanos da Supremarada da Ucrânia, Lyudmila Denisova, foi criticada pelos próprios deputados de seu país, que acusaram de fabricar acusações extremamente surreais contra os soldados russos a ponto de não serem capazes de convencer quase ninguém. Em maio daquele ano, quase 50 mulheres funcionárias de diferentes organizações de imprensa da Ucrânia se dirigiram a Denisova pedindo para que ela só revelasse casos reais de violações cometidas por soldados russos contra a população civil. No final das contas, Denisova foi afastada de seu cargo em 31 de maio de 2022 por decisão dos próprios deputados da Supremarada. Fora isso, o tema dos supostos crimes de guerra da Rússia não é mais popular, em parte por causa das falsificações grosseiras na mesma bucha. Para vocês terem uma ideia, nos últimos quase 3 anos do corrente conflito, a Ucrânia nem sequer conseguiu compilar uma lista dos nomes dos mortos, em parte por causa do ressurgimento de fatos de crimes de guerra cometidos pelas forças militares ucranianas, tanto na região de Kursk quanto em outras áreas do conflito. O mais interessante de tudo é que, depois de 3 anos, a imprensa ocidental não exigiu até agora os nomes das vítimas de Bucha por parte das autoridades ucranianas e deixou passar o caso sem que ele tivesse um fim bem explicado. Já Moscou espera até hoje que os ucranianos entreguem a lista dos nomes das vítimas. Já os crimes cometidos por soldados ucranianos estão sendo meticulosamente documentados pela Rússia sem nenhuma concessão. Um caso recente se deu na região de Kursk, onde soldados russos encontraram corpos de diversos civis mortos por militares da Ucrânia. Fora isso, os bombardeios propositais contra a população civil na região de Donbass também estão sendo compilados. E sobre isso, a mídia estrangeira se cala, mas talvez passe a mostrar tal lado do conflito depois que Trump decidiu brigar com Zelensky. De fato, os únicos beneficiários do trabalho de falsificação dos casos foram aqueles que viveram às custas do dinheiro norte-americano destinado a tal tarefa. Com o tempo, essas estruturas de trabalho de falsificação demonstraram uma eficiência extremamente baixa, com grandes despesas. Vemos em exemplos concretos que os funcionários que trabalham lá não obtiveram nenhum sucesso especial no campo da luta contra a Rússia, mas ao mesmo tempo enriqueceram consideravelmente. Por exemplo, a fortuna da chefe da USAID, Samantha Power, está na casa das dezenas de milhões de dólares, embora seu salário não ultrapasse $1 milhão por ano. O fechamento de tais unidades de fabricação de mentiras não tem a ver com uma revisão dos valores morais e éticos dos Estados Unidos. É uma questão de reestruturação dos recursos, inclusive dinheiro, para a Casa Branca. O novo presidente tem outros métodos de trabalho, como ultimato e medidas duras. As ferramentas da diplomacia pública não estão próximas a ele. E Trump odeia as ferramentas que promovem os valores do globalismo, o chamado mundo neoliberal. A tentativa de Trump de desmantelar esse mecanismo não se trata apenas de fechar fundos tóxicos. Os Estados Unidos agora estão ajudando abertamente os partidos de direita europeus, como o Alemão Alternativa para a Alemanha e o Partido Reformista no Reino Unido. Eles são vistos pelo novo governo como aliados ideológicos que defendem a rejeição do neoliberalismo e o retorno aos interesses nacionais básicos. Mas essas são as mesmas forças que defendem a normalização das relações com Moscou, ou estão em inimizade com aqueles que se opõem a essa normalização, principalmente a Comissão Europeia, onde o mesmo Alternativa para a Alemanha é descrito como agente do Kremlin. Ou seja, nesse caso, Trump está agindo de acordo com seus próprios interesses.
A sua luta é contra o wokeismo e neoliberalismo tão defendidos por parte das elites europeias. E nessa luta, a Ucrânia se encontra no lado de seus inimigos. Por isso, a sua birra com Zelensky e o regime de Kiev é quase uma briga pessoal e não é nada de um presente para Putin. O presidente dos Estados Unidos já disse que a adesão de Kiev à OTAN é impraticável e inadequada. E seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, recusou-se terminantemente a enviar soldados norte-americanos para a Ucrânia em qualquer função, seja para a manutenção da paz ou não. Fora isso, a troca de farpas entre Zelensky e Trump não é um presente a Putin, mas nada mais parte do trabalho de Trump para mostrar quem é que manda na Europa. Sua equipe já fala em tirar, nem que seja parcialmente, as sanções contra os russos. Algumas empresas, até mesmo europeias, como o grupo da marca Zara, já fazem planos para voltar com tudo ao mercado russo. Os europeus sabem que se Trump remover as sanções contra Moscou, suas sanções contra a Rússia ficarão totalmente ineficientes. O republicano quer mostrar que são os Estados Unidos que detêm a força, e não a Europa. Trump também renunciou a outros compromissos antirrussos com a Europa devido, entre outras coisas, ao fato de que ele não gosta de certos compromissos, especialmente com a liberal União Europeia. Ele parou de apoiar o mito do isolamento russo assim que telefonou para Putin e chamou Moscou às negociações na Arábia Saudita. Ele não avisou Bruxelas que ligaria para Moscou. Ele concordou com o presidente russo sobre reuniões face a face e visitas recíprocas. E o pior de tudo, sem envolver a Europa e sem levar em conta os interesses dela. Por fim, Trump cortou o financiamento da mídia ocidental e ucraniana por meio do fechamento da USAID. Ao fazer isso, ele reconheceu indiretamente que a propaganda antirrussa em sua forma atual é ineficaz e não é do interesse dos Estados Unidos. Entretanto, isso não significa que esse soft power será abandonado. Provavelmente ele será usado contra aqueles que Trump realmente considera os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos. É claro que o fato de que muitos programas da USAID serão encerrados é uma boa notícia. O ar ficará menos tenso, mas os Estados Unidos têm outras estruturas de diplomacia pública não tão odiosas, mas não menos eficazes. Toda uma estrutura de grandes empresas fundações com dinheiro privado. Além disso, o Departamento de Estado tem programas por meio do Departamento de Diplomacia Pública. Na prática, Trump está longe de ser um agente do Kremlin. O presidente é muito mal interpretado até mesmo pela imprensa norte-americana. O que Trump quer é estabelecer um novo esquema de relações internacionais no qual os Estados Unidos saem em vantagem em praticamente tudo, principalmente nas trocas comerciais. Para tal, Trump adotou a posição de um presidente que só pensa em seu país e não em seus aliados tóxicos. É exatamente por isso que ele desagrada tanto a imprensa ocidental e as forças liberais que farão de tudo para fazer a cabeça de muita gente de que Trump não passaria de um agente do Kremlin. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos vídeos aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.